Olá, sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Dessa vez nós vamos ver ângulos e polígonos. Vamos começar por ângulos, né? Que está aí no nosso dia a dia. Vocês estão vendo aqui essa pirâmide, né? Onde é que está o ângulo, tia, na pirâmide? Ó, gente, aqui forma um ângulo, ó. Aqui, ó, nessa pontinha aqui, forma um ângulo, tá bom? Então, as figuras acima nos dão ideia de ângulos. Essa ideia já é muito antiga, desde antes de o homem construir as pirâmides. Ele já havia utilizado o ângulo, depois essa noção foi muito utilizada por astrônomos, físicos e navegadores. Então, hoje, ele faz parte do nosso cotidiano, né? No traçado das cidades, nos declives das ruas, dos viadutos e até no salto de sapato, gente. Ali forma um ângulo. Então, mas vamos ver o que é ângulo? Então, é a abertura que existe entre a união de duas semirretas de mesma origem. Tá vendo aqui, ó? Mesma origem. A origem vem do ponto O. Vem aqui da origem, passa uma semirreta A, da origem passa uma semirreta B. Então, aqui é um ângulo, tá certo? Então, aqui a gente representa por ângulo dessa forma, gente, ó. A, O com um chapéuzinho, B. Por que o O tá com chapéuzinho? Porque é ele que identifica o ângulo, ó. É no ponto O que está formando o ângulo, tá? E a gente identifica o ângulo com esse chapéuzinho aqui, a letra e como se fosse um acento circunflexo. Então, notação: ângulos AOB ou BOA, tá? Elementos do ângulo. Gente, o vértice é a pontinha. Nós chamamos de ponto O, tá certo? E lados são as semirretas AO e OB, né? Aqui tem AO, tanto faz OA, AO, OB aqui, ó, são os lados, certo? E nós temos aqui o ângulo identificado pelo acento circunflexo, tá bom? Então, aqui no plano, nós teremos, tá, gente, ó, duas regiões determinadas pelas semirretas OM e ON, tá? Esse em azul aqui, ó, é o lado interno, tá, ó, ângulo MON, interno as duas semirretas, tá? É a parte interna. Essa branca aqui é a parte externa, tá bom, gente? Então, eu acho que vocês já viram com o professor de desenho geométrico que para medir um ângulo a gente usa o transferidor, né? Isso aqui não é novidade para vocês, coloquei aqui só para vocês lembrarem. Então, para medir um ângulo com auxílio de transferidor, a gente segue esses passos, ó. Posiciona o transferidor de forma que seu centro e vértice do ângulo sejam coincidentes, ó. Centro e vértice, tá, ó. E aí, observar um dos lados da abertura do ângulo passa pelo zero do transferidor. Tá aqui, ó, o zerinho aqui, tá? E aí, realiza a leitura pelo valor em graus, marcado pelo lado do ângulo que passa pela numeração do transferidor. Então, aqui, gente, ó, tá marcando o ângulo de 40 graus, tá bom? Certo? E acho que vocês sabem que uma volta inteira, nós temos aí o ângulo de 360 graus, tá? O grau, a gente coloca assim essa rodinha do lado, tá? A gente lê 360 graus, tá bom, gente? Vamos dar continuidade. Então, a gente tem também classificação de ângulo. E eles são classificados de acordo com suas medidas. Por exemplo, nós temos o ângulo reto. Gente, o próprio nome diz, ele é totalmente reto, ó, tá bom? Entre a casa e a sua calçada, por exemplo, forma um ângulo reto. Tem esse outro aqui, ó, outro ângulo reto. Ele não tem nenhuma inclinação, ó. Outro ângulo reto, tá? Alguns estudiosos do passado sugeriram que o número de dias do ano, arredondando para 360, seria a origem da divisão do ângulo de uma volta em 360 graus, tá? Isso aqui é a coisa dos estudiosos. Mas, simplificando, ângulo reto não tem segredo, ele é totalmente reto, ok? O agudo, gente, ele dá uma voltinha assim para baixo, ele é menor que 90, então é como se aqui fosse o 90, tá vendo? E essa pontinha, ela desce uma andadinha para baixo, então a gente chama esse de ângulo agudo, ó, como se fosse uma escada, tá vendo? Que ela vai quase fechando, ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo reto é 90, e se for fechando, é menor que 90, nós chamamos de agudo, certo? E o obtuso é o contrário. Em vez dele fechar, ele vai abrindo maior que 90 graus, tá bom? Ângulo obtuso é aquele que possui
porque 90 é menor que 180, tá, gente? 180 é assim, é meia volta, tá? 180 é meia volta, então, antes um pouquinho da meia volta, nós chamamos de ângulo obtuso, tá bom, gente? Verifiquem bem esses conceitos que a tia vai perguntar lá no final, certo? Então, de meia volta é 180 e de volta completa, que vocês estão vendo aqui, ó, é 360 graus, tá? Ó. Agora, tia, como é que fica quando, por exemplo, esse M se junta com o N aqui, ó? Tá? As duas se juntam, como é que a gente chama essas retas? Quando as duas semirretas se formam, o ângulo são coincidentes, né? Que formam um ângulo são coincidentes, temos um ângulo nulo. Então, gente, quando essas duas retas se juntam, se fecham, nós temos aí o chamado ângulo nulo, certo? E nós temos também, ó, quando duas semirretas são coincidentes, né? Ó, quando elas dão uma volta inteira, sempre tem esse marcadorzinho de volta inteira. Nós temos aí ângulo de 360 graus, ok? Meia volta 180, volta inteira 360 graus, né? Quando se fecha tudo aqui é ângulo nulo, enfim, vão vendo aí esses conceitos. Vamos entrar agora em polígonos, tá bom? Gente, você já conhece sólidos geométricos, forma as suas faces, nós já vimos esse conteúdo, mas agora a gente vai ver em detalhe polígonos, tá? Todas as figuras estão contidas no plano, todas elas são linhas planas, tá? Mas quais são as que são poligonais, gente? Primeira pista. Polígono não pode ser circular, ó. F não é polígono, G não é polígono, tá bom, gente? Não são polígonos, ó. São chamadas linhas poligonais na figura A é polígono, B é polígono, C também é polígono, D, tudo retinho, polígono, E, polígono e H, tá? Porque, ó, essas duas são circulares, não são polígonos, tá bom? As figuras D, E, H, D, E e H, elas são linhas poligonais simples e fechadas que delimitam uma região no plano, a região interna. Vamos explicar mais detalhadamente à frente, ó. Nós estamos vendo aqui agora um exemplo. Observem bem essa figura. Dentre as regiões internas determinadas por uma linha poligonal, podemos identificar dois tipos. As não convexas. Gente, quando eu traço uma retinha assim, ó, em que esse tracejado fica um pouquinho fora, eu chamo de não convexa, tá bom? Quando tomamos dois pontos distintos na região interna do polígono e o segmento de reta determinado por esses pontos não estão totalmente na região interna, a gente chama de não convexo, tá, gente? Pode ver que a linha tracejada, ó, tá um pouquinho fora, tá vendo? Quando eu faço algo em que eu veja que o tracejado pode ficar fora, eu classifico isso como não convexa, tá bom? Agora vamos ver a convexa. Gente, a convexa não tem jeito do tracejado ficar fora, não tem jeito, tá bom? Não tem como, tá? Aqui você pode ver bem que de alguma forma ela vai sair, mas aqui ela sempre fica dentro da figura. Então, quando tomamos dois pontos distintos na região interna do polígono e o segmento de reta está totalmente na região interna do polígono, são chamados de convexas, tá bom? Então, note que os segmentos, ó, que unem a B, C, D, estão inteiramente na região, tá? Região interna, então são convexas, tá bom? Então, afinal, o que é polígono? Poli, muitos, gônus ou ângulos, muitos ângulos, né? Então, no último exemplo, dizemos que as duas figuras são polígonos. E as outras que eu mostrei para vocês lá no comecinho também. Gente, vamos estudar os elementos de um polígono, tá? Nós temos alguns tópicos para ver. Polígonos são linhas poligonais fechadas simples que delimitam uma região interna no plano, tá? Vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Gente, é muito importante vocês aprenderem isso. Quem são os vértices? São cada pontinho, ó. Cada pontinho A, B, C, D, E, pontos A, B, C, D e E são vértices. Pronto, os pontinhos são os vértices. Lados, gente, vocês têm que saber identificar os lados, segmentos que formam um polígono, ó. AB, tá aqui. Aqui é um lado, tá? E você tem obrigatoriamente que colocar esse tracinho em cima, porque aí tá dizendo que é um segmento, tá bom? BC, ó, BC, aqui é outro lado, tá? CD, outro lado, com tracinho em cima, DE, outro lado, com tracinho em cima também, e EA,
outro lado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? Entendido? Tia, como é que eu vou identificar os ângulos internos? Lembra que eu falei do chapeuzinho, tá? Você vai colocar o chapeuzinho em cada um, ó. Ângulos que se encontram no interior do polígono são formados por dois lados consecutivos, ó. Nós temos aqui o Azinho com acento circunflexo, B, C, D e E. Tá aqui, ó. Ezinho, A, B, C, D e E. Todos eles estão com chapeuzinho. Então, você sempre lembra que são os ângulos, tá bom? Internos, ângulos internos. Aqui, os de letra grega são os externos, ó, o alfa, o beta. Esses que estão fora em rosinho, de cor rosa, são os ângulos externos. Se tá fora, é externo. Se tá dentro, é o interno. Os pontinhos são os vértices e os lados estão aqui, tá? Estudem bem esses detalhes. Agora, a classificação. Os polígonos que possuem todos os lados iguais e ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais, gente, ângulos congruentes são ângulos iguais, tá? São chamados de polígonos regulares, ou seja, se eles têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, eles são polígonos regulares, tá? Por exemplo, ó, todos esses lados aqui estão medindo 10 centímetros, tá? Então, eles são aí este polígono, ele é regular, hexágono regular, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono regular. Quadrilátero, 4 lados. Todos têm a mesma medida, regular também. Agora aqui, ó, não regular, e esse aqui também é não regular, ó, porque eles têm medidas diferentes, tá? Tem lados diferentes, então ele já não é regular, tá bom? Gente, aqui tem um monte de nomes quanto ao número de lados ou de ângulos, né? Como é que a gente lê os polígonos? A classificação dos polígonos pode ser feita de dois modos diferentes, em relação ao número de lados e em relação ao número de ângulos, tá bom? Quanto aos lados, por exemplo, 3 lados, trilátero, 3 ângulos, triângulo, tá vendo, gente, que tem essa diferençazinha, ó, tá bom? Geralmente termina com ângulo, ágono, né? Os que estão aí, classificação dos ângulos. E quanto aos lados, geralmente é átero, ó, látero, né? Lados, látero. Tá vendo que sempre tem látero no final? São quanto aos lados. 4 lados, quadrilátero. 4 ângulos, quadrângulo. Então, gente, tem aqui essa tabelinha para vocês estudarem e aprenderem, certo? Vou deixar ela para vocês aí. Fixem bem essa tabela, vocês vão precisar. Então, gente, essa é a nossa atividade aqui, bonitinha. Tia, mas tem muita coisa, gente. São 9 questões, tá bom? Não me venham só com 6 questões, porque aqui, ó, tem mais 3. Tia, é muita coisa. Não é muita coisa, porque não tem cálculo, é um assunto gostoso de responder. Aqui, ó, por exemplo, na primeira questão, represente e classifique os ângulos. Acabei de mostrar para vocês, tá? Represente e classifique os ângulos. Será que é ângulo reto, obtuso, né? Será que... Enfim, vejam o vídeo novamente. A segunda questão, gente, ó, vocês vão imaginar os ponteiros. Quais são as horas exatas do dia que podemos formar um ângulo reto? Lembra do ângulo reto, totalmente reto? Que horas eu vou ter se eu ter aqui ângulos retos, ó? Usem aí a criatividade, a imaginação de vocês para fazer esses ponteiros e acertar as questões. E o ângulo de 180 graus? Lembram que ele é todo esticadinho, o ângulo de 180 graus? Vejam o vídeo novamente, tá bom? Que ângulos ponteiros formam 12 horas, tá? Lembram aí, 12 horas é os pontinhos tudo juntinhos, né? Que ângulo forma? Terceira questão, você vai aí o ângulo reto, né, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede, gente, quanto mede um ângulo reto? Voltem o vídeo que vocês vão descobrir, tá? Voltem o vídeo. Quarta questão, o ângulo que mede menos de 90 e mais de 80, ou quer dizer, de 0 graus, é chamado de, lembram lá? Menor que 90 graus, ele é chamado como, tá? Quinta questão, duas retas que se cruzam, ou seja, permanecem sempre a mesma distância uma da outra, são chamadas de quê? Essa questãozinha aqui é um assunto que eu já dei, tá? Elas se cruzam. Quando as retas se cruzam, como elas são chamadas? Sexta questão.
Foi dado um desafio para a Marina, identificação de quantidade de ângulos de cada figura a seguir. Como Marina não tinha entendido bem os conceitos de ângulos, vamos ajudar ela a determinar essa quantidade. Gente, ele quer saber aqui quantidade de ângulos. Por exemplo, quantos ângulos tem na letra B? Eu vou dar uma pista, tá? Tem 1, tem 2, 3 ângulos na letra B. Façam as outras, tá bom? A sétima questão, qual é o nome do polígono regular que possui 6 lados, 7 lados? Vejam aquela tabelinha, tá bom? Oitava, classifique os polígonos abaixo em polígono convexo e não convexo. Lembra da linhazinha que se eu traçasse e ficar fora, como é que a gente chama? Se ela ficar totalmente dentro, como é que chama? Tá? Bem simples também. Nona questão, você vai considerar essas sentenças aqui, ó, e vai dizer se é V, VV, FFF, FV. Vejam se é falso ou verdadeiro e marque a alternativa correta, ok? É isso, qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp para ajudar vocês. Um beijo da tia Ilane.